Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto muito importante, onde ele nos fala sobre as frações algébricas e as suas propriedades. Primeiramente então, temos aqui a seguinte pergunta: o que são frações algébricas? Vamos aqui à sua definição. São frações com variáveis no denominador. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma fração será dita algébrica quando aparecer pelo menos uma letra no seu denominador. Isso quer dizer então que aparecerá ou aparecerão letras aqui embaixo da fração, tá? Então eu coloquei aqui para você 3 exemplos de frações algébricas, tá? Vamos a eles? Eu tenho, por exemplo, 7 sobre 2xy, assim como também nós temos 4x menos y sobre y mais 5, e também nós temos 5x sobre a ao quadrado menos 2a mais 1. Reparem, pessoal, que propositalmente eu coloquei aqui para ti, em cada denominador, coloquei um monômio, um binômio e um trinômio. O que isso quer dizer? Quer dizer que, independente da classificação dessa expressão algébrica, que se localiza no denominador, pelo fato de nele aparecerem pelo menos uma letra, então a gente pode dizer que sim, essa fração é uma fração algébrica. Agora, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma fração desse tipo aqui, ou ainda uma fração desse tipo. Então, eu tenho 5x sobre 3, assim como também temos a mais b sobre 35. Pelo fato de não haver no seu denominador, em cada uma delas, logicamente, não haver letra, não haver variável, então essa fração ela não é uma fração algébrica. Beleza? Agora, nós temos aqui o seguinte: o denominador de uma fração algébrica nunca poderá ser igual a zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que, de repente, considerar valores numéricos para cada uma das letras, de modo que esse denominador ele nunca seja anulado. Então, quer dizer que o seu valor numérico não pode ser igual a zero. Até porque, pessoal, sendo o denominador de uma fração igual a zero, automaticamente essa fração ela deixa de existir. Por quê? Justamente pelo motivo de que não existe divisão por zero. Então, por exemplo, se eu tiver uma fração 3x sobre zero, opa, isso aqui não pode. Isso aqui é uma fração que não existe, tá? Então, este símbolozinho da letra E maiúscula escrita ao contrário, com o traço em diagonal cortando essa letra, esse símbolo significa que esse elemento referente ele não existe. Então, olha só, pessoal, analisando então essa não existência de uma fração, sendo o denominador igual a zero, eu tenho que então garantir que qualquer fração algébrica ela exista. E como é que a gente consegue, de repente, essa garantia? Justamente pelo seguinte motivo. Já que o denominador não pode ser igual a zero, automaticamente, então, o valor numérico que eu vá substituir essa letra, ele tem que ser qualquer valor que não zere o resultado aqui embaixo. Então, eu vou pegar o denominador, que nesse caso é y mais 5, e colocá-lo diferente de zero. Fazendo isso, repare que nós temos uma equação. Mas, professor, equação não é só quando tem igualdade? Com certeza, mas também nada impede de resolvermos uma equação com o sinal de diferente, tá bom? E, já que nada impede isso, nós podemos e devemos resolver essa equação da maneira comum, da maneira usual. Que maneira é essa? Letras ficarão do lado esquerdo e números ficarão do lado direito em relação a essa igualdade, ou aqui nesse caso, em relação a essa diferença. Sendo assim, pessoal, esse 5 que aqui é positivo passará ao segundo membro de forma negativa. Então, pessoal, esse resultado ele vai ao encontro realmente do que eu coloquei aqui embaixo para vocês, que essa fração ela existirá, símbolo de existe, tá? Ela existirá se o valor de y for qualquer valor diferente de menos 5. Até porque, reparem aqui comigo, se eu colocar o y aqui igual a menos 5, reparem, menos 5 mais 5, nós temos dois valores numéricos iguais, só que com sinais diferentes. Sendo assim, eles são considerados como sendo valores simétricos. E a adição de dois valores simétricos sempre será igual a zero.
E aí, de novo, sendo aqui igual a zero, automaticamente essa fração algébrica deixará de existir. Então, o que eu te mostrei aqui foi a condição de existência de uma fração algébrica qualquer. Eu tenho que garantir sempre que ela vai existir, tá bom? Então, nesse caso, repito para você, a condição de existência é que o valor de y assuma qualquer valor numérico, só que, obrigatoriamente, ele tem que ser diferente de menos 5, ok? Então, nessa aula, pessoal, nós trabalhamos aqui as frações algébricas e as suas propriedades, onde uma fração será dita algébrica quando ela, em sua composição, possuir letras no seu denominador. Além disso, as propriedades, ou a principal propriedade, na verdade, é que esse denominador ele não seja igual a zero. Logo, então, eu tenho que garantir que a expressão algébrica referente a esse denominador, ela tenha valores numéricos de modo que o seu resultado não zere na fração, tá bom? Por isso que a gente sempre vai pegar o denominador, colocar diferente de zero e resolver a equação aqui existente. Perfeito, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!